melodía. Boa tarde, ouvintes da Mundial. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês semanalmente falando sobre nutrição, alimentação. O ouvinte da Rádio Mundial é um ouvinte que quer saber, então ele procura informação. Vários comunicadores trazendo aí muitas informações importantes para a nossa vida, e aqui estou eu para falar sobre nutrição, alimentação, doenças que estão relacionadas ao processo alimentar. Nós estamos ao vivo e a cores, e hoje o nosso programa vai falar sobre fibromialgia. Se você conhece quem tem, quiser fazer alguma pergunta sobre fibromialgia, liga aqui na rádio, o 31710221. E também nós estamos ao vivo aqui nas lives, né? Tá aí, se você estiver pela internet, você está conseguindo me ver. E vamos falar sobre fibromialgia. Lembrando de que nós vamos fazer aquele curso em fevereiro. Vamos fazer o curso de interpretação de exames de laboratório. Se você quiser saber, olhar para o seu exame e ver o que você pode tirar de informações do seu exame, aonde você tem, por exemplo, uma gama-glutamiltransferase. O que é isso, doutora? O médico pediu isso, não sei para que serve. Eu vou ensinar você para que serve, e ele é um marcador importante, porque a sua gama-glutamiltransferase começa a subir muito antes de você ter uma glicemia alterada e se transformar num diabético. Então a gente diz que a gama-glutamiltransferase começa a subir 2 anos antes de você virar um diabético. Olha que coisa importante, ela começou a subir, vem no consultório, a gente organiza, você vai ser tratado com suplementos para equilibrar essa gama-glutamiltransferase. Ela volta para o normal e você está equilibrado, longe de doença, longe de remédio. É isso que você vem aprender no nosso curso. Mande ligue lá para o consultório no 2977-1088, deixe seu nome, seu e-mail, que nós vamos mandar todas as informações para você. Eu atendo em 3 consultórios: Jardim São Paulo, Vila Madalena e Bragança Paulista. Central de agendamento é a mesma, 2977-1088. Vamos falar sobre fibromialgia. Se você quiser ligar aqui na rádio para fazer uma pergunta sobre a fibromialgia, ligue 31710221. O que é fibromialgia, doutora? Ela é definida como uma síndrome reumática comum, não articular, não é de articulação, ela aparece no músculo, caracterizada pela dor muscular, focada em um local específico, mas especialmente quando a pessoa é apalpada, né? Aperta o braço, dói, aperta a perna, dói. E essas dores, elas são dores que são relatadas como dores que andam. Uma hora dói a perna, uma hora dói o braço, outra hora dói as costas, outra hora dói, e o paciente reclama de dor o tempo todo. Quem tem fibromialgia é o paciente que já passou por várias clínicas médicas e não conseguiu resolver esse problema da dor. Isso tem várias causas e são causas que não são pesquisadas, que você vai aprender hoje aqui. A estatística da fibromialgia é uma síndrome frequente? Com certeza. De 0,5% a 5% da população tem fibromialgia. De 5% a 7% são relatadas em clínicas médicas. Isso é relatado para o médico. E isso é um dos grandes assuntos que são levados para as clínicas de reumatologia. As mulheres têm muito mais fibromialgia do que homem, também por causa da oscilação hormonal. Tem a ver. E a idade média vai de 35 a 55 anos, entretanto, pode aparecer em qualquer idade. Como a dor da fibromialgia se manifesta, doutora? É uma dor, é o principal sintoma dela. Ela começa com moderada e depois ela passa para severa, porque as pessoas não conseguem entender isso. O paciente apresenta dificuldades na localização precisa dessa dor. Alguns têm a impressão de que ela ocorre nos músculos, outros nas articulações, enquanto que uma parte relata que essa dor se localiza nos ossos. Doutora, me dói os nervos do corpo. É assim que as pessoas falam, né?
se referem à dor, mas especialmente acontece nos braços e nas pernas. Uma grande parte desses pacientes se queixa dessa dor difusa, né, que ela é espalhada pelo corpo, referindo-se a uma dor de expressões do tipo, doutora, me dói o corpo todo. A fibromialgia não é uma doença, ela é um sintoma de desequilíbrios de glândulas específicas de dentro do corpo. Olha o que você está aprendendo. Fibromialgia não é doença, ela é sintoma do desequilíbrio da tireoide e das adrenais, das glândulas que ficam em cima do rim. Como a fibromialgia se forma, doutora? Como a fibromialgia é um sintoma e não uma doença, as causas mais comuns é o paciente ter o hipotiroidismo subclínico, onde ele apresenta vários sintomas do hipotiroidismo associados à dor da fibromialgia. E o desequilíbrio das adrenais, que essas glândulas que ficam sobre os rins, que respondem ao nosso estado de estresse. Então, a pessoa estressada vai ter mais fibromialgia, tá? Porque onde essas glândulas produzem os nossos hormônios, os corticosteroides, os hormônios que é o cortisol, a adrenalina, os hormônios sexuais. Lembra que eu falei que mulher tem mais problema relacionados à formação dos hormônios sexuais? Então, é um desequilíbrio da tireoide e da adrenal, mas também tem a ver com os processos de intestino. Por quê? Porque 95% da nossa serotonina é produzida no nosso tecido gastrointestinal. E a pessoa que tem fibromialgia tem problemas relacionados à produção de serotonina. Então, ela tem problemas com o intestino dela. Ela tem alta permeabilidade intestinal, ela tem vários problemas de saúde relacionados a hipotiroidismo e adrenal. Doutora, como é que eu sei que eu tenho hipotiroidismo? Muito fácil, você não precisa nem fazer exame. Deixa um termômetro do lado da cabeceira da sua cama. Ok, de manhã você acordou, abriu o olho, a primeira coisa que você faz é pegar o termômetro e medir a sua temperatura. Você vai fazer isso 5 dias seguidos, soma os 5 números, divide por 5. Se essa temperatura estiver abaixo de 36,5, 36,4, olha, eu tenho pacientes que acordam com temperatura de 33. Isso é a coisa mais comum do mundo. O que essa pessoa está vivendo? Um hipotiroidismo chamado subclínico. Ela tem todos os sintomas do hipotiroidismo, especialmente também a fibromialgia, e ela não trata isso como um hipotiroidismo. Ela sofre as consequências dessa tireoide trabalhando muito pouco, com desequilíbrio na produção de TSH, de T3, de T4 se transformando em T3, T3 reverso. É uma pessoa que normalmente engorda, tem dores pelo corpo todo, e é isso. A fibromialgia, quais os sintomas que eu posso ter associado à minha fibromialgia, doutora? Primeiro deles são os problemas de intestino. Tá? A obesidade, dificuldade de perder peso, alteração de colesterol, HDL, LDL, os triglicérides, a pele seca, queda de cabelo, problemas nas unhas, né? O intestino que realmente não funciona, que esses são sintomas que são paralelos, que são iguais aos sintomas do hipotiroidismo. O que mais eu sinto, doutora? Fadiga crônica, sensibilidade ao frio. Tá todo mundo de blusa de alcinha e eu tô de casaco. Isso é a sua tireoide que não funciona. Se eu tenho fadiga crônica, sou cansada, eu almoço, eu tenho sono depois das refeições, no final do dia eu não presto para mais nada, você tem problemas relacionados às suas adrenais, que não estão produzindo a quantidade ideal e suficiente de cortisol. E assim a gente vai tratando as pessoas, indo atrás da causa da doença, que aqui no caso hoje nós estamos falando sobre a fibromialgia. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório 2977 1088 para o consultório do Jardim São Paulo, Vila Madalena e Bragança. A secretária eletrônica está ligada. Deixe lá seu telefone, o seu
o seu nome, que amanhã nós ligaremos para você. Quais são as outras doenças que eu posso ter, doutora, acompanhado da minha fibromialgia? Clássica, hipertensão, tá? A hipertensão está ligada às glândulas adrenais, né? A glândula adrenal se desequilibra no estresse, jogando para fora potássio, retendo sódio, a sua pressão vai alterar. É assim que uma pessoa fica hipertensa. A resistência insulínica, que é o sobrepeso e obesidade, é síndrome metabólica, dislipidemia, que é a alteração do colesterol e todas as frações, aumento de citocinas inflamatórias. Então eu sou uma pessoa inflamada, eu tenho colite, eu tenho gastrite, eu tenho bursite, eu tenho rinite, eu tenho todas as inflamações sistêmicas possíveis de eu desenvolver. Por quê? Porque o meu intestino também funciona muito mal. Que mais eu vou ter? Os problemas intestinais, você vai ter problemas relacionados a evacuação, a produção de gases intestinais, a pessoa não consegue digerir aquilo que come e ela começa a fermentar a comida no intestino com uma grande produção de gases, tá? Se você quiser fazer uma pergunta sobre fibromialgia, nós estamos ao vivo e estou à disposição no que eu puder, humildemente ajudar, no 31710221. Nossa, doutora, doenças ligadas a outros órgãos, glândulas como pâncreas, fígados, adrenais, tudo isso vai me desequilibrar? Sem dúvida, isso vai te desequilibrar. E isso vai trazendo outras doenças como a fibromialgia, outros sintomas que ninguém consegue cercar. Doutor, eu tenho fibromialgia, será que eu tenho hipotiroidismo? E como eu posso saber? Faça esse exame em casa da medição da temperatura. Você vai ver que a sua temperatura ao amanhecer, ela é muito baixa. E você vai estar vivendo o hipotiroidismo subclínico. Vamos tratar sua tiroide, vamos tratar com suplementos, vamos tratar suas adrenais, especialmente com nutriente que a adrenal come. A maioria das pessoas que tem problemas de adrenais, de suprarrenal, de tiroide, vai ter problemas relacionados à alimentação, falta nutriente, sua tiroide não fica doente do nada, a sua adrenal não vai ficar doente do nada, ela vive hoje na fibromialgia mais problemas de falta de nutriente do que outra coisa. Como nós devemos tratar a causa da fibromialgia? Não tomando remédio, a gente vai nutrir esse músculo seu, vai nutrir, equilibrar as duas glândulas, então fazendo com que traga esse equilíbrio para as adrenais e para a tiroide. O estresse pode ser também o responsável pela manifestação da fibromialgia. Então, o estresse prolongado leva as adrenais a entrarem num estado de exaustão e falência de tanto produzir cortisol. Na situação do estresse constante, o cortisol sobe e se mantém elevado o dia todo, o que contraria a fisiologia, né, dessa produção desse hormônio, que deve ser alto de manhã e deve ter pouco à noite. O cortisol precisa estar alto de manhã e baixo no final do dia, para que você consiga produzir a sua melatonina e aí dormir a noite inteira. E grande parte das pessoas que têm problemas de fibromialgia, elas também têm a insônia, porque isto é o desequilíbrio da adrenal dela que está se manifestando. Para você que tem insônia, da onde que veio a sua insônia? Do desequilíbrio das suas adrenais. Tá? Na grande produção de cortisol, no final do dia você vai fazer escola, no final do dia você vai fazer academia, no final do dia você chega em casa, a mulher especialmente vai para o terceiro turno, lavando, passando, cozinhando, na hora que ela deita na cama, o cortisol dela tá tão alto, ela não consegue dormir. Por quê? Porque ele tá comendo toda a serotonina que ela produz e isso não consegue ser transformado em melatonina e ela não consegue dormir. E a gente vai fazendo dou essa explicação para o paciente porque ele precisa saber de onde vêm as doenças que ele tem. A depressão em companhia da fibromialgia, isso é possível, doutora? Com certeza. A fibromialgia também é atribuída aos baixos níveis de serotonina, que é o hormônio do prazer e do bem-estar. Inclusive, a gente dá aminoácido de sublingual para ela tomar um aminoácido que será transformado em serotonina e aí ela consegue ter uma vida melhor. Olha que coisa importante, é assim que a gente trata, com suplemento sem efeito colateral. Não existe
nenhum trabalho científico que diga que uma pessoa fez uma suplementação e ela morreu e ela se desequilibrou porque ela tomou um suplemento. O suplemento é sempre suplemento. O seu corpo sempre vai entender que aquilo está a favor dele. Então, a serotonina é o neurotransmissor encarregado de transmitir essas informações nervosas. A falta de serotonina pode produzir diretamente dores musculares da fibromialgia, a alteração do sono e também a depressão. Então, a sua depressão precisa ser tratada na sua causa de formação, que ela vem associada com todos esses problemas. Um parênteses, existe uma síndrome chamada burnout, tá? Que você incendeia por dentro. É uma síndrome ligada diretamente à fadiga crônica das adrenais, do hipotiroidismo, com profundo desequilíbrio na produção de vários neurotransmissores. Não é só a serotonina, é dopamina, epinefrina, norepinefrina. A pessoa fica toda desequilibrada. E é por isso que as pessoas começam a ficar doentes. Mexeu com hormônio, mexeu com problema. Porque isso, neurotransmissor, hormônios de uma maneira geral, você vai assimilando aí desenvolvendo vários tipos de doença. A minha alimentação tem alguma coisa a ver com a fibromialgia? Com certeza. De fundo, as carências vitamínicas, né? Especialmente a carência de vitamina C, a carência de vitamina B5, né? Precisam estar sempre presentes porque eles são nutrientes, especialmente das adrenais. Doutora, eu vou comprar vitamina C ali na farmácia e tomar? Não, aquilo é vitamina sintética. Você tem lá a frutinha desenhada, bonitinha, mas ela é sintética, querida. Você precisa tomar uma vitamina C que seja de origem natural. A carência de vitamina B5 causa nas pessoas irritabilidade, fadiga, tontura, depressão, dores de cabeça, formigamento, cãibras, insônia e distúrbios gastrointestinais. Você imaginou que uma única vitamina pudesse causar tudo isso? E esses são os sintomas que vêm associados com a fibromialgia. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório é o 2977 1088 para os consultórios Jardim São Paulo, Vila Madalena e Bragança Paulista. A suplementação. Você será tratado com fibromialgia com suplementação. Primeiro, equilibrando as suas enzimas digestivas, como você está de estômago, como você está de intestino. Depois você vai melhorando o quadro. Nós entramos com a suplementação de vitaminas e de minerais. Eu raramente falo, né, de vitamina e mineral, porque a pessoa já sai, para na porta da farmácia e começa a pôr aquele monte de vitamina dentro da cestinha, e não é assim que a coisa funciona. Funciona de você ser acompanhado por um profissional que faça uma suplementação adequada, uma suplementação corretiva para eliminar todos os seus sintomas de doença. Não, dentro de uma fibromialgia existem muitos nutrientes que serão suplementados, porque ela é um sintoma de um desequilíbrio amplo, aonde pega as adrenais, a tireoide, o pâncreas, enfim, faz aquele triângulo de desequilíbrio e você começa a ter muitos problemas de saúde. Uma das coisas mais importantes é a falta de vitamina D. Ela tem muito de dores musculares e ela é uma das vitaminas mais importantes dentro do tratamento da fibromialgia. Você precisa, porque essas dores nas pernas, nos braços, muitas vezes só pelo fato de você suplementar uma vitamina D, você já tem, isto é um sintoma da própria falta de vitamina D, que vem acompanhado, né, dessas dores de cabeça e tudo mais. Então, isso é o que a gente faz a suplementação de vitaminas e minerais. Para você que sintonizou agora, meu nome é doutora Deni Nogueira, eu sou nutricionista, especializada em nutrição clínica funcional e em fitoterapia. O programa de hoje falou sobre a fibromialgia. Ela explicou para o ouvinte que a fibromialgia não é uma coisa que vem do nada. Ela é um sintoma da doença de glândulas específicas. É o sintoma do desequilíbrio da tireoide, no hipotiroidismo subclínico. Então você faz o exame de laboratório e não dá marcador no exame. Você olha para o exame e fala, tá tudo bem, você não tem nada, tá?
E aí a gente dá, e também das adrenais, que é aquela que produz os nossos hormônios, né? O cortisol, adrenalina e tudo mais, e os hormônios sexuais. Além da falta de produção de serotonina, que é o hormônio do prazer e do bem-estar. Então envolve também o desequilíbrio do seu intestino, órgão intestino. Então a fibromialgia, ela vem sempre acompanhada de problemas de desequilíbrios do metabolismo. Então você pega os exames da pessoa e vê desequilíbrios apontados ali de colesterol e de triglicérides, enfim. A pessoa vive a baixa libido, tem constipação ou desequilíbrio intestinal, de uma forma ou de outra tem desequilíbrio. Pode ter problemas relacionados à memória, pele seca, que são características do hipotiroidismo. Então isso vem aquele frio constante, e eu ensinei então você que fizesse as suas medições. A coisa mais importante para o tratamento de uma fibromialgia é a suplementação. Suplementar vitaminas e minerais que nutrem as adrenais, que são essas glândulas em cima dos rins, que nutrem a tireoide, que nutrem nervos, né? Então a grande, querida, maravilhosa vitamina D, que é bárbaro para dores, né? A nossa querida vitamina B12, que a gente dá também de uma forma mais específica. Não se dá a vitamina B12 de tomar na pirulinha, a gente dá a vitamina B12 de forma sublingual, ela cai direto na corrente sanguínea, tem uma outra grandiosa ação dentro do corpo, tá? Que não precisa ser essa de tomar de cápsula. Então tudo é pensado para que você tenha o melhor e mais profundas melhoras, se livrando do sintoma da fibromialgia. Lembrando que nós vamos fazer o nosso curso em fevereiro, que vai ser o curso de interpretação de exame de laboratório. Eu vou ensinar vocês a olharem um exame de laboratório e verem, começarem a reconhecer aonde uma doença, normalmente as doenças começam 1 ano, 2 anos, os marcadores de doença já começam a mudar. E nem sempre dentro daquela faixa de normalidade isso é colocado. A própria medição dos hormônios de tireoide, há mais de 8, 10 anos, alguma coisa assim, os marcadores de exames de tireoide, TSH, já mudaram nos Estados Unidos há muito tempo. E aqui ainda ninguém mexeu nisso. E isso está trazendo muito problema de doença, porque o médico olha aquilo, vê que aquilo está dentro de um nível de normalidade, que vocês vão aprender o que é uma coisa normal dentro de uma faixa que está escrito ali. Ah, tá normal. Não tá normal, tem coisas que estão ali que nós precisamos ter bem baixo e tem coisas ali que nós precisamos ter alto, dentro daqueles níveis de normalidade, para que você consiga fugir das doenças, tá? O nosso programa fica disponível no YouTube, tem eles no YouTube, tem no site da rádio, tá? É só você entrar no meu nome, doutora Dani Nogueira, e ir lá no podcast e escutar os programas, do programa de hoje, enfim, os programas anteriores, ok? Vamos para a oração do final do nosso programa. Senhor Jesus, Senhor da vida, da paz, da misericórdia e do auxílio, semanalmente nós colocamos diante de Deus o nosso pedido para que o amor infinito de Deus envolva todo o nosso país, todo o nosso Brasil, que nesses momentos de profunda mudança que o nosso país precisa passar, nós pedimos que a justiça se faça, que o bem volte, que a riqueza do Brasil retorne à nossa terra e que seja distribuída irmanamente a todos os brasileiros, aqueles que têm direito, por Deus, de desfrutar destas riquezas, trazendo para cada um de nós o trabalho, a saúde, a casa, a residência, tudo aquilo que é de direito nós do povo brasileiro. Que Deus nos permita poder viver a riqueza que Ele preparou para todos nós e que esses políticos quiseram levar da gente. Mas Deus é mais, poder, luz e força em nossas vidas. Ok, pessoal? Marque uma consulta. O telefone do meu consultório 2977-1088. Até a próxima semana.